Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa última semana de aula de registro civil das pessoas naturais. E nós vamos falar sobre o casamento. Já falamos sobre o nascimento, já falamos sobre o óbito, já falamos sobre a parte geral que trata da escrituração do registro civil e hoje nós vamos tratar do casamento. Nós vamos falar especificamente do casamento na Lei 6.015. E na Lei 6.015, o casamento ele é tratado lá no capítulo 5, que vai começar no artigo 67, falando da habilitação de casamento. Tá legal? Então vamos prestar atenção no que diz a redação do artigo 67 da Lei 6.015. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes expeça a certidão de que se achem habilitados para se casarem. Então, olha só, como a gente tem feito durante toda a nossa caminhada nas nossas disciplinas, nós destrinchamos os artigos mais importantes da Lei 6.015 no que concerne às nossas atribuições, seja de titular, seja de preposto do titular do serviço notarial e registral. E no que concerne ao casamento, nós temos várias coisas importantes no caput do artigo 67 que nós temos que analisar. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a palavra habilitação. E quando eu falo habilitação, nos remete à ideia de que alguém requer a outra pessoa, né, uma autorização para. Então, habilitação significa autorização. Eu estou requerendo autorização para. E nesse caso, eu estou requerendo autorização para casar. Então, os interessados, os nubentes, requerem uma autorização para casar. E essa autorização, ela vem mediante a apresentação de uma série de documentos, que são documentos exigidos pela lei civil. Note que nós estamos falando aqui de Lei 6.015. E quando nós estudamos o casamento à luz da Lei 6.015, nós precisamos lembrar e nós precisamos entender que a Lei 6.015 ela tem que andar em paralelo com outras legislações. E nesse caso específico aqui da habilitação de casamento, a Lei 6.015 ela anda em paralelo com o Código Civil. E nós já tivemos as disciplinas de Direito Civil 1 e 2, e nessas disciplinas vocês já viram, vocês já estudaram o casamento. Então, quando vocês forem estudar a Lei 6.015, abram também o Código Civil para vocês rememorarem conceitos relativos ao casamento. Lá na legislação civil, o Código Civil vai dizer quais são os documentos que os nubentes, que os requerentes irão apresentar junto ao cartório, irão apresentar ao oficial de registro civil para que eles possam se habilitar ao casamento. Tá? Muito importante, os nubentes levam os documentos ao cartório e eles vão requerer, eles vão assinar o processo de habilitação requerendo que ao final do processo o oficial de registro civil expeça um certificado de que eles estão aptos a casar, ou seja, que eles expeçam uma autorização para casar, tá? Então, além dos documentos, os nubentes, os requerentes precisam mostrar ao oficial de registro civil que ao menos um deles reside no município sede do cartório.
princípio da territorialidade. Então, se ambos os nubentes, por exemplo, moram no município de São Mateus do Maranhão, esses nubentes necessariamente deverão habilitar-se para o casamento no município de São Mateus. Mas, se um dos nubentes mora em São Mateus do Maranhão e o outro mora no Alto Alegre do Maranhão, poderão habilitar-se em qualquer um dos municípios. Porque, pelo princípio da territorialidade, a residência de um dos nubentes vai determinar o cartório competente para a feitura do processo de habilitação do casamento. Assim dispõe o caput do artigo 67 da Lei 6.015. E aí, caminhando na análise dos artigos, vamos ao parágrafo 1º. Autuada a petição com os documentos, o oficial mandará afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver. Então, olha só, os requerentes, os nubentes, eles vão ao cartório com os documentos que vão instruir o processo de habilitação. Uma vez assinado o requerimento para que o oficial dê prosseguimento ao processo de habilitação, o oficial de registro civil, então, vai mandar afixar o edital de proclamas. E do que se trata o edital de proclamas? Para que serve o edital de proclamas? O edital de proclamas serve para atendimento da legislação civil, atendimento do Código Civil, de que existem duas pessoas que querem se casar e a comunidade precisa estar ciente de que essas pessoas querem se casar, porque essas pessoas podem ter algum tipo de impedimento para casar-se. E os impedimentos para casar-se estão descritos no Código Civil, que nós já vimos na disciplina de Direito Civil. Então, autuada a petição com os documentos, o oficial mandará afixar os proclamas de casamento em lugar ostensivo, ou seja, em local visível do cartório. E se no município houver imprensa local, vai mandar também publicar esse edital de proclamas na imprensa local. Aqui no estado do Maranhão, nós temos a possibilidade de publicar esse edital de proclamas na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que é a Cartórios Maranhão. Então, os oficiais de registro civil, além de colocar os proclamas de modo ostensivo nos átrios do cartório, ou seja, lá no mural, ele também pode mandar publicar os proclamas na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, na Cartórios Maranhão. Se no estado que você trabalha também possuir uma central que serve ao serviço extrajudicial, muito provavelmente também você vai poder publicar os editais de proclamas na central eletrônica, tá? Em seguida, abrirá vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência firmado por autoridade policial ou qualquer outro elemento de convicção admitido em direito. Então, primeiro passo, requerimento do processo de habilitação, a fixação dos editais de proclamas nos átrios do cartório ou na imprensa local ou serviços eletrônicos compartilhados, abertura de vistas ao Ministério Público, que irá se manifestar sobre a possibilidade ou não daquele casamento. Tá legal? Parágrafo 2º. Se o órgão do Ministério Público, se o promotor de justiça impugnar o pedido ou a documentação,
os autos serão encaminhados ao juiz, que decidirá sem recurso. Então, uma vez que o promotor de justiça ele recebe os autos para se manifestar sobre a possibilidade ou não daquele casamento, se ele entender que há alguma irregularidade, ele vai encaminhar os autos ao juiz. E o juiz vai decidir se pode ou se não pode haver casamento. O judiciário, o juiz de direito, ele só entra no casamento nessa fase de habilitação para dizer se pode ou se não pode haver casamento, se o Ministério Público impugnar, o pedido ou a documentação. E então, qual é o prazo de afixação desse edital de proclamas? Parágrafo 3º do artigo 67, decorrido o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo de 15 dias a contar da fixação do edital em cartório, se não aparecer ninguém que oponha impedimento, nem constar algum dos que de ofício deva declarar, ou se tiver sido rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o oficial de registro certificará a circunstância nos autos e entregará aos nubentes certidão de que estão habilitados para se casar dentro do prazo previsto em lei. Então, olha só, uma vez requerida o pedido para casar-se, o oficial vai autuar esse pedido, o oficial vai colocar o edital de proclamas nos átrios do cartório, vai abrir vistas ao Ministério Público, o Ministério Público pode ou não impugnar, a depender do que ele verificar no requerimento ou na documentação. Se ele impugnar, o juiz vai decidir casa ou não casa, e se o juiz decidir casa, não há possibilidade de recurso, porque o parágrafo 2º do artigo 67 diz que o juiz decidirá sem recurso. Decorrido o prazo, então, de 15 dias da fixação dos editais de proclamas no cartório, o oficial de registro, se não aparecer ninguém que vai impugnar o casamento e dizer assim, olha, essas pessoas possuem impedimento para se casar, o fulano ele já é casado, ele não pode casar de novo, o fulano tem grau de parentesco que impede esse casamento. Esses são 2 exemplos de impedimentos para o casamento. Se não aparecer ninguém que oponha esse tipo de impedimento, ou se não aparecer ninguém que de ofício tem a obrigação de fazê-lo, então o oficial de registro civil vai dizer assim, olha, vocês estão habilitados para se casar. E ele, o oficial de registro civil, faz isso mediante a entrega de um certificado de habilitação. É uma certidão dizendo que a habilitação de casamento transcorreu dentro da lei, foram apresentados os documentos exigidos pela lei civil e que no prazo legal ninguém se opôs àquele casamento, ou se houve impugnação do Ministério Público, o juiz decidiu que poderiam se casar porque entendeu que as razões do Ministério Público não eram suficientes para impedir o casamento. Então, dessa forma, estando regular o processo de habilitação, o oficial de registro civil, ele vai expedir a certidão de habilitação. Parágrafo 4º do artigo 67, se um dos nubentes residir em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro, preste bem atenção, em um e em outro se publicará e se registrará o edital. Se eles não morarem no mesmo
município, se eles não morarem na mesma comunidade, no mesmo município, morarem em cidades distintas, em distritos distintos, em ambos os distritos, em ambos os municípios, deverá ser afixado o edital de proclamas. Ora, se o edital de proclamas serve para que um terceiro o veja, e se tiver conhecimento de algum impedimento que impeça o casal de casar-se, então, por óbvio, e aí é um entendimento lógico jurídico, o edital de proclamas deverá ser afixado em ambos os locais de residência dos nubentes, dos requerentes. Parágrafo 5º. Se houver apresentação de impedimento, o oficial dará ciência aos nubentes. Então, uma vez afixado o edital de proclamas, alguém chegou lá no cartório e disse assim: olha, esse casal não pode casar-se. Qual é a atitude do oficial? Qual é a atitude de vocês, prepostos do serviço notarial e registral? Dar ciência, ou seja, fazer o fato chegar ao conhecimento dos nubentes, ou seja, do casal que requereu a habilitação do casamento. Para quê? Para que esse casal... Para quê? Para que esse casal, então, indique, para que eles indiquem em 3 dias prova do que pretende produzir. E aí o oficial ele vai remeter os autos ao juiz. Ele vai remeter os autos ao juiz. Produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de 10 dias, com ciência do Ministério Público, e ouvidos os interessados, e o órgão do Ministério Público, em 5 dias decidirá o juiz em igual prazo. Então, olha só, se alguém opôs impedimento, o oficial ele vai dar ciência aos nubentes. Para quê? Contraditório, ampla defesa. Porque não pode simplesmente o terceiro dizer assim: olha, eles não podem se casar. Eu tenho que chegar e dizer: olha, eles não podem se casar por isso e por aquilo. E instruir o oficial de registro civil e, consequentemente, o juiz com provas. Tudo no direito se dá mediante provas. Então, a oposição ao casamento também deve se dar mediante provas. E aí, não pode ser a palavra só de um. Uma vez opostos os impedimentos, o oficial de registro civil ele tem que dar ciência do fato aos nubentes para que se defendam, para que eles tenham possibilidade de defender-se e defender o ato que eles querem que seja realizado, que é a celebração do casamento. E aí eles vão indicar as provas que pretendem produzir, no sentido de dizer que, olha, essa oposição que foi feita, essa impugnação que foi feita, ela não tem razão de ser. E aí, o oficial de registro civil vai pegar a impugnação, vai pegar a manifestação dos nubentes e vai remeter isso ao juiz. Tá? No prazo de 10 dias. O Ministério Público precisa ser cientificado. Ouvidos interessados. Quem são os interessados? O oponente, os nubentes e o órgão do Ministério Público. Eles terão prazo de 5 dias para se manifestar nesse processo. O juiz vai decidir também em 5 dias. Tá legal? Parágrafo 6º do artigo 67. Quando o casamento, isso aí nós já falamos, né? Se der em circunscrição diferente daquele da habilitação, o oficial do registro comunicará ao da habilitação esse fato, com os elementos necessários às anotações dos respectivos autos. Tá? Então, olha só, quando o casamento se der,
a celebração do casamento se der em circunscrição diferente daquele da habilitação, o oficial do registro comunicará ao da habilitação este fato, com os elementos necessários às anotações dos respectivos autos. Então eu fiz a habilitação de casamento aqui no município de São Mateus, por exemplo, mas a celebração do casamento foi feita no município de Alto Alegre do Maranhão. Então o oficial de registro civil de Alto Alegre do Maranhão, ele tem que comunicar o oficial de registro civil onde ocorreu a habilitação do casamento. Artigo 68 da Lei 6.015. Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento, deduzirá sua intenção perante o juiz competente, em petição circunstanciada, indicando testemunhas e apresentando documentos que comprovem as alegações. Se o interessado quiser justificar fato necessário à habilitação para o casamento, deduzirá suas intenções perante o juiz competente, ou seja, perante o juiz de registros públicos da comarca, em petição circunstanciada, indicando testemunhas e apresentando documentos, ou seja, por escrito. Ele vai dizer assim: olha, juiz, está aqui as minhas testemunhas sobre este fato, que talvez possa levar Vossa Excelência a entender que eu não possa me casar. Está aqui os documentos que comprovem que eu estou falando a verdade. Parágrafo 1º do artigo 68. Ouvidas as testemunhas, se houver, dentro do prazo de 5 dias, consciência do órgão do Ministério Público, este terá o prazo de 24 horas para manifestar-se, decidindo o juiz em igual prazo, sem recurso. Os autos da justificação serão encaminhados ao oficial do registro para serem anexados ao processo de habilitação matrimonial. Artigo 69. Para dispensa dos proclamas, nos casos previstos em lei, e aí já vimos isso de novo na disciplina de Direito Civil, os contraentes, em petição dirigida ao juiz, deduzirão os motivos da urgência do casamento, provando-a logo com documentos ou indicando outras provas para a demonstração do alegado. Quando o pedido se fundar em crime contra os costumes, essa regra aqui do parágrafo 1º do artigo 69, ela já está em desuso. Porque antigamente nós tínhamos um dispositivo do Código Penal que falava sobre crime que dizia respeito ao casamento. Então, o parágrafo 1º do artigo 69, ele diz respeito a esse artigo do Código Penal que já não mais subsiste. Tá? Quando o pedido se fundar em crime contra os costumes, a dispensa dos proclamas será precedida da audiência dos contraentes, separadamente ou em segredo de justiça, lendo aqui só pro forma para vocês. E o parágrafo 2º, também, produzidas as provas dentro do prazo de 5 dias, consciência do órgão do Ministério Público, que poderá manifestar-se a seguir em 24 horas, o juiz decidirá em igual prazo, sem recurso, remetendo os autos para serem anexados ao processo de habilitação matrimonial. Tá? Então, esse é o processo de habilitação tal qual está descrito na Lei 6.015. E na próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar do casamento em si. Falamos então do processo e no próximo vídeo iremos falar então do casamento, da celebração do casamento. Até mais.